de ser irrelevante nos últimos tempos para a WWE, a se tornar um dos lutadores mais populares de 2025 e 2026, com uma luta na lista, concorrendo ao melhor combate do ano. Embora Chad Gable fosse um personagem que tinha tudo para chegar ao topo na WWE, a oportunidade nunca foi dada a ele. Uma máscara colorida e um personagem mexicano à força fizeram com que Chad Gable conquistasse o coração não só de todos os fãs mexicanos, mas de toda a América Latina. Charles Edward Betts, nascido em 8 de março de 1986 na cidade de Minneapolis, Minnesota. É um lutador profissional e ex-competidor dos Jogos Olímpicos que, para chegar onde está, teve que passar por um passado turbulento até se consolidar. Chad Gable, desde muito pequeno, foi muito influenciado a praticar esse esporte graças ao seu pai, que era um grande entusiasta da luta e o introduziu na disciplina desde cedo. Durante a adolescência, ele frequentou o ensino médio em Minnesota, um estado com uma competitividade feroz na luta livre escolar. Gable se destacou rapidamente nos torneios estaduais, por exemplo, no de 2003, onde conquistou o 4º lugar no torneio estadual de luta da Liga da Minnesota State High School. No ano seguinte, em seu ano de formatura, consagrou-se de forma invicta como campeão estadual de Minnesota. Um dado muito curioso de sua adolescência é que, antes de se dedicar totalmente ao olimpismo, ele teve uma breve passagem pelo circuito independente de luta livre profissional, tudo isso em seu estado natal sob seu nome real. Estreou aos 17 anos na empresa Midwest Pro Wrestling em 8 de setembro de 2003, chegando a lutar contra talentos locais como Eric Cannon, antes de colocar essa fase em pausa para focar em sua carreira olímpica. Ao contrário da grande maioria dos lutadores norte-americanos que passam do ensino médio para competir no circuito universitário da Associação Nacional Atlética, Chad tomou um caminho radical no final de sua adolescência. Ele decidiu ignorar as ofertas universitárias tradicionais para se mudar para o US Olympic Education Center na Northern Michigan University. Lá, ele treinou exclusivamente sob as ordens do treinador Ivan Ivanov para se especializar estritamente na luta greco-romana, um estilo que prioriza os arremessos e quedas da cintura para cima. O que consolidou as bases de seus espetaculares suplexes atuais. Após treinar duro no Centro de Educação Olímpica de Northern Michigan, Chad tentou se classificar para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, chegou em grande forma, mas terminou em 4º lugar nas seletivas dos Estados Unidos. Ele ficou fora da delegação, o que aumentou ainda mais sua motivação para o próximo ciclo olímpico. Para chegar a Londres, Chad precisava provar que era o melhor do seu país e, além disso, garantir a vaga para os Estados Unidos diante da Federação Internacional. O que ele fez nesses meses foi uma sequência impressionante. Em dezembro de 2011, Chad venceu o US Open na categoria de 84 quilos, conquistando seu primeiro grande título nacional. E em fevereiro de 2012, Chad viajou para o Campeonato Pan-Americano de Luta, no Colorado, e conquistou a medalha de ouro, derrotando na final o cubano Pablo Chori, que era multimedalista mundial e se tornaria seu nêmesis. Já em março de 2012, Chad conquistou a medalha de prata no classificatório olímpico pan-americano na Flórida, o que deu oficialmente aos Estados Unidos o direito de enviar um lutador em sua categoria para os Jogos Olímpicos. Faltava o passo final, que era o torneio interno dos Estados Unidos em Iowa City, para decidir quem ficaria com essa vaga. Gable avançou com autoridade e na grande final, uma melhor de 3 lutas, derrotou Jordan Hall. Com essa vitória, Chad se tornou oficialmente atleta olímpico, e com essa sequência, a federação o nomearia mais tarde como o lutador greco-romano do ano de 2012 nos Estados Unidos. Com 26 anos, Chad chegou ao Excel de Londres para competir no torneio de luta greco-romana de 84 quilos. Sua participação foi dividida em 2 lutas de alta intensidade. No primeiro período, o norte-americano fez o público explodir com um lançamento greco-romano espetacular que lhe rendeu 5 pontos de golpe, quase conseguindo imobilizar seu adversário. Ele venceu esse round por 6-0 e no segundo período controlou o tempo com inteligência. Ele venceu por 1-0 e garantiu sua primeira vitória olímpica nas oitavas de final. O destino o colocou novamente frente a frente com o cubano Pablo Chori, tendo se enfrentado 2 vezes nos meses anteriores, com uma vitória para cada um. Ambos se conheciam perfeitamente. O combate foi muito equilibrado e estratégico,
sem vantagem para nenhum na luta em pé. O primeiro período terminou 1-0 para o cubano, porque Pablo defendeu com sucesso na posição de solo. No segundo período, aos 31 segundos, Chori conseguiu aplicar um empurrão para fora do tapete que lhe deu mais um ponto. O segundo round terminou 1-0 novamente e o cubano ficou com a vitória definitiva. Na luta olímpica existe a repescagem, mas com uma condição rigorosa. Para que Chad pudesse voltar a competir por uma medalha de bronze, o adversário que o eliminou, Chori, teria que obrigatoriamente chegar à grande final pelo ouro. Chad teve que sentar e esperar nos vestiários. Mas na rodada seguinte, o polonês Damian Janikowski derrotou Chori por encostamento. Com a queda do cubano, as esperanças de repescagem para o americano desapareceram completamente. Com um recorde de 1-1, Chad Gable encerrou sua participação oficial na 9ª posição do mundo. Mas em menos de um ano depois de alcançar esse objetivo de vida, o destino tinha preparado outro caminho para ele. Após os Jogos Olímpicos de Londres, Chad assinaria com a WWE em novembro de 2013, sendo enviado para o Performance Center em Orlando. Foi lá que ele adotou o nome de Chad Gable, uma homenagem direta à lenda do olimpismo dos Estados Unidos. Dan Gable, sua estreia televisionada no NXT, demoraria um pouco mais, acontecendo no final de 2014. Embora o verdadeiro impacto tenha chegado em meados de 2015. Após semanas de insistência na televisão, ele convenceu Jason Jordan a formar uma aliança. Eles estrearam oficialmente em 15 de julho de 2015, vencendo Elias Samson e Steve Cutler, e assim nasceria o American Alpha. A mistura de carisma natural e suplexes greco-romanos legítimos forçou uma rápida mudança de vilões para mocinhos, puramente por aclamação popular. O ponto mais alto dessa fase aconteceu no NXT TakeOver Dallas, em 1º de abril de 2016, onde derrotaram The Revival para se coroarem pela primeira vez como campeões de duplas do NXT. Em julho de 2016, American Alpha foi selecionado pela marca SmackDown durante o draft. Rapidamente se consolidaram na divisão, e em 27 de dezembro de 2016, conquistaram o campeonato de duplas do SmackDown, após vencerem uma luta de eliminação de 4 esquinas contra a família Wyatt, os Usos e Heath Slater e Rhino. Depois, veio uma mudança que os fãs não gostaram nem um pouco, que foi a separação da dupla em 2017, quando Jason Jordan foi enviado para o Raw. Isso fez com que tudo desse lugar a uma fase de transição, onde Chad Gable se tornou um especialista em duplas com diferentes parceiros diferentes, com Shelton Benjamin formando uma dupla de altíssimo nível atlético que chegou perto de conquistar o título várias vezes contra os Usos. Bobby Roode também foi um bom parceiro para ele entre os anos de 2018 e 2019. Mas foi em dezembro de 2018 que Gable e Roode conquistaram o título de duplas do Raw ao derrotarem os Autores da Dor. Com a vitória, Gable tornou-se o segundo lutador, após Jason Jordan, a conquistar a tríplice coroa de duplas da WWE ao vencer títulos em todas as divisões. Gable no SmackDown conquistou o título de duplas. Na segunda metade do ano de 2019, Chad Gable participou do torneio Rei do Ringue, chegando surpreendentemente à grande final no episódio do Raw de 16 de setembro, mas foi derrotado por Baron Corbin. Devido às provocações de Baron Corbin sobre sua altura, a equipe criativa da WWE, liderada na época por Vince McMahon, decidiu oficialmente rebatizá-lo como Short Gable e depois simplesmente como Short G, vestindo-o com roupas de basquete. Algo que os fãs consideravam humilhante para um lutador tão incrível e talentoso como ele. Na verdade, a imprensa especializada classificou isso como uma das piores decisões criativas daquele ano. Da mesma forma, Gable conquistou o respeito do vestiário por se comprometer 100% com o personagem e manter lutas de excelente qualidade técnica no ringue. Cansado do personagem? No final do ano de 2020, ele deixou de ser Short G e voltou às suas raízes sob o nome de Chad Gable. Ele recrutou o gigante Otis para fundar a Alpha Academy, e foi aqui que Gable revelou um nível de carisma cômico inesperado. Adotando o papel de um professor de escola técnica elitista e insuportável, ele popularizou expressões gestuais e bordões virais como shush. O sucesso do ato se traduziu em ouro, em 10 de janeiro de 2022, quando derrotaram RK Bro para conquistar o campeonato de duplas do Raw pela segunda vez em sua carreira.
A facção depois adicionou Maxime Dupri e Akira Tozawa, tornando-se um dos segmentos favoritos do público nos shows semanais. O verdadeiro status de Gable como um competidor individual de elite mundial chegou em 2023, graças à sua histórica trilogia de lutas contra Gunther pelo campeonato intercontinental. Gable se tornou o primeiro homem a derrotar Gunther, por contagem fora do ringue, no elenco principal, quebrando sua sequência de invencibilidade. Embora não tenha conseguido tirar o título dele, a obsessão pelo ouro e as constantes derrotas em disputas pelo cinturão, especialmente sua derrota para Sami Zayn em uma rivalidade aclamada e intensa. Durante o primeiro semestre de 2024, causaram uma mudança radical em sua psicologia. Gable traiu Otis e dissolveu a facção original para adotar uma postura completamente impiedosa e ditatorial. Para respaldar sua nova atitude, fundou o stable de estilo esportivo e patriótico American Made, assim como também Ivy Nile sob esse novo papel. Gable se mantinha firme e consolidado como uma das figuras mais respeitadas e tecnicamente talentosas da televisão atual, mas mesmo assim, ainda faltava algo. Gable continuava sendo visto como um lutador com bom personagem e técnica, mas sem as oportunidades necessárias. No entanto, a facção American Made começou a ter problemas para se consolidar e se manter como um grupo forte. Gable, buscando se separar do resto da divisão e elevar seu status ao de uma lenda viva, decidiu se autoproclamar como o grande americano, inspirado no estilo dos antigos heróis e ícones olímpicos. Mas com um complexo de superioridade distorcido, ele começou a se apresentar com uma indumentária imponente que incluía, pela primeira vez em sua carreira, uma máscara de luta de design premium, com as cores e a iconografia da bandeira dos Estados Unidos. Essa máscara não era um acessório qualquer. Gable declarou que a usava porque o público comum não era digno de ver o rosto da perfeição olímpica, até que ele recuperasse o respeito absoluto da indústria. Com a máscara, o personagem de Gable ficou muito mais sombrio, frio e metódico. Ele deixou para trás as palhaçadas cômicas do Shush e se transformou em uma máquina de submissão implacável. Sob essa identidade, ele dominou metade da temporada televisiva, humilhando rivais no ringue com chaves de tornozelo e suplexes brutais. Ele obrigou os Creed Brothers a agirem como seus guarda-costas pessoais, castigando-os psicologicamente se cometessem o menor erro ao lado do ringue. Sua obsessão pela máscara se tornou doentia. Ele a protegia a todo custo em cada luta, usando-a como um símbolo de seu status sagrado. No entanto, em junho de 2025, Gable sofreu uma lesão real no manguito rotador, que o obrigou a se afastar dos ringues. Em vez de arquivar o personagem, a WWE e a Triple Popite A decidiram que o lutador alemão Ludwig Kaiser assumisse a máscara para lutar no México. Ao contrário da versão de Gable, que originalmente parecia uma zombaria das tradições mexicanas, Kaiser conquistou totalmente o respeito e o carinho do público. Ele adotou a cultura local, cantava Cielito Lindo em sua entrada, dizia que vinha de Tangamandapio e até formou a facção Los Americanos. E o verdadeiro problema começou quando Chad Gable se recuperou de sua lesão, com ciúmes do sucesso de Kaiser e alegando que era o único e verdadeiro dono do personagem, voltou sob a identidade de El Original Grande Americano. E no Royal Rumble de janeiro de 2026, as tensões chegaram ao limite quando El Original eliminou o americano de Kaiser. A guerra de identidade se tornou insustentável, o que levou à aposta máxima da luta livre. Uma luta de máscara contra máscara, em uma estipulação sem desqualificação. Tudo isso levou ao mega evento coorganizado pela Triple Tazi Co. A e WWE. Tudo isso, o mega evento coorganizado por uma desclassificação. Tudo isso, para coorganizado máscara, acabou se tornando uma luta de máscara, estipulação, todo o mega evento coorganizado, isso coorganizado por desclassificação, mega evento coorganizado que se tornou desclassificação. Isso para o tornou estipulação de desclassificação, coorganizado por IWGWE. O verdadeiro recuperou o melhor do mundo. Máscara em uma estipulação para coorganizado, por se tornou em sua lesão, estipulação de não desclassificação. Estourou uma estipulação, estourou o coorganizado, virou uma luta de máscara contra Kaiser com uma guitarra. A luta rapidamente se transformou em um massacre, com o uso de cadeiras, mesas e golpes extremos. Em um momento da batalha, Gable tentou arrancar a máscara de Kaiser, rasgando-a parcialmente, mas Kaiser respondeu jogando-o de costas contra uma mesa para equilibrar as ações. Como era uma luta sem desqualificação, o caos fora do ringue logo começou.
Os aliados de Gable interferiram agressivamente a seu favor. No entanto, o lado de Kaiser recebeu o apoio maciço dos técnicos americanos, além de ícones da cultura popular mexicana, como Ojitos de Huevo, Pimpinela Escarlata e Andrea Bazarte. Completamente sozinho e desarmado, o original foi fulminado por Kaiser, que acertou uma cabeçada brutal e definitiva para conseguir a contagem de 3 e preservar sua identidade mascarada. Ao perder a luta, foi aplicada a regra mais rígida da luta livre mexicana. Humilhado, ensanguentado e sem o apoio de sua facção. O lutador vilão teve que tirar a máscara no centro do ringue diante da enorme ovação da arena. Em Monterrey, diante do microfone, revelou oficialmente sua identidade, Charles "Chad" Betts, consolidando o fim de sua fase como o grande americano e marcando o início de uma história de redenção, na qual ele retornou aos rings da WWE, buscando se desculpar com os lutadores dessa cultura por ter menosprezado suas tradições e sendo ovacionado toda vez que aparecia na tela. A vida de Chad Gable é o testemunho vivo de que, no mundo do esporte e do entretenimento, o caminho do guerreiro silencioso é o mais difícil, mas é o que deixa a marca mais profunda. Sua história não é a de um escolhido tocado pela varinha da sorte, é a crônica de um homem que se construiu com um esforço descomunal, quedas amargas e uma resiliência inquebrável. Desde a infância em Minnesota, a vida de Chad não conheceu caminhos fáceis. Em um estado onde a luta livre e amadora é quase uma religião e a competição é selvagem. O pequeno Chad descobriu sua paixão. Enquanto outras crianças brincavam, ele passava horas intermináveis no tatame, desgastando os joelhos, desafiando rivais que muitas vezes eram maiores que ele, mas nunca tinham mais coração. Chad Gable se apresenta hoje em dia para o mundo exatamente como ele é. Um homem forjado no puro esforço, um atleta olímpico lendário e, acima de tudo, um dos lutadores mais respeitados e queridos do planeta atualmente.